que após o acontecimento da promessa, vai acontecer sintomas. E qual é os sintomas que Isaías está falando acerca do acontecimento de Atos 2? Isaías está dizendo que os sintomas vai ser o crescimento. Por quê? Em Isaías 32 nós vemos o texto fala que quando o Espírito for derramado sobre o deserto vai frutificar. E frutificar é um estágio. Só que não para só no frutificar. Ele diz que o deserto vai se transformar em um bosque. Ou seja, só que também ele não para, porque transformar no bosque é mais um estágio. Ele diz que o bosque vai se transformar em uma floresta, ou seja, é crescimento, é mudança, é arrebatamento, é coisa grande que Isaías está dizendo. Então Isaías está fazendo uma proposta. E qual é a proposta que Isaías diz lá no seu capítulo de número 32? É que após o derramamento da promessa, vai haver crescimento. Só que Isaías diz que os sintomas do derramamento da promessa vai ser o crescimento. Só que como é que vai vir, pastor Jean, este crescimento? Isaías não fala. Isaías fala, vai ter o derramamento, mas vai ter o crescimento. E é interessante que o que Isaías está simbolizando acerca do deserto, Isaías está falando da igreja. Ou seja, só que quando falamos de igreja, não é simplesmente isso. Eu não estou falando disso, eu não estou falando disso, eu não estou falando de altar, eu não estou falando de coluna, porque a igreja, ela é um ser vivo. Entenda isso. E todo ser vivo, ele precisa nascer e crescer. Então entenda que a igreja, ela não é formada por tijolo, ela não é formada por laje, ela não é formada por coluna. A igreja, ela é formada por seres humanos, seres vivos. É por isso que a igreja precisa nascer e precisa crescer, porque todo ser vivo cresce. Então o exemplo que Isaías está dando aqui do deserto, ele está dizendo acerca da igreja. Então se a igreja é um ser vivo formado por seres humanos, como é que vem o crescimento? Através dos seres humanos, através da minha vida, através da tua vida, através da vida dos cristãos no meio da sociedade. É aí que vai entrar o outro profeta. Por quê? Porque Isaías está dizendo, após o derramamento da promessa, a igreja vai crescer. Após o derramamento da promessa, aquilo que não germina vai germinar. Após o derramamento da promessa, aquilo que não produz vai produzir. Após o derramamento da promessa, aquilo que ninguém investia agora vai passar a ter valor. Após o derramamento da promessa, vai acontecer algo grandioso. Após o derramamento da promessa, aquilo que era pequeno vai ficar grande. Após o derramamento da promessa, aquilo que ninguém investia, alguém agora vai começar a querer investir. A outra glória, aquilo que era antes do derramamento da promessa, ninguém queria dar nada, mas agora tem um preço alto, porque foi pago com sangue. Então Isaías já está dizendo que após o derramamento da promessa, a igreja vai crescer. Como vai crescer? Aí que vai entrar o outro profeta. E qual é o profeta? A Bíblia diz que esse profeta, ele também profetizou acerca do mesmo acontecimento. Só que os sintomas que este profeta agora vai profetizar é totalmente diferente daquilo que Isaías falou. Mas aquilo que se concretiza uma coisa na outra. Por quê? Porque Isaías está dizendo, após o derramamento da promessa, vai crescer. Só que aí vem o profeta Joel. E o profeta Joel, no seu capítulo de número 2, ele diz, e no final dos tempos, Deus derramará do teu espírito. E ele não diz sobre a igreja, ele diz sobre toda a carne. Ele diz que no final dos tempos, Deus derramará do teu espírito sobre toda a carne. E ele continuou, e os filhos e
filhas profetizarão.